Você já deve ter visto certas modalidades esportivas que envolvem saltos e arremessos de objetos. Você consegue citar algumas dessas modalidades? Lembra de algumas delas? Salto em altura, salto em distância, salto com vara, arremesso de dardo, disco, peso, basquete, vôlei, futebol e muitos outros esportes aí envolvem saltos ou arremesso de objetos. Esses esportes envolvem muita física e muita matemática, embora a gente não preste atenção a essas coisas, né? Mas tempos, trajetórias, distâncias e forças sempre estão envolvidos aí nessas práticas, né? É inclusive frequente a ocorrência de uma trajetória curva chamada parábola, né? Como nessa foto aqui, muito bonita por sinal, onde se vê claramente, né, uma bela parábola, uma foto estroboscópica, né? Onde um esquiador aqui faz uma manobra bem arriscada aqui. A gente também encontra essas parábolas, né, em arquitetura, engenharia, em economia e também outras ciências. Por exemplo, a parábola é um tipo de curva, né, quando usamos um plano cartesiano para assinalar os pontos de um tipo de função chamada função quadrática ou função de segundo grau. A definição da função é dada dessa maneira aqui. Toda função cuja lei de formação pode ser indicada por essa expressão aqui, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, em que a, b e c são números reais. E a é diferente de zero. Tá? É necessário que a seja diferente de zero, porque se a for zero, né, a é 0 vezes x ao quadrado vai dar zero, e vai então desaparecer este termo aqui da expressão, e o que sobra não é do segundo grau, é de primeiro grau. Tá? Então, para ser do segundo grau, o a necessariamente tem que ser diferente de zero. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Essa primeira aqui era 2x ao quadrado mais 5x mais 7. Tá? Então aqui o a vale 2, o b vale 5 e o c vale 7. Né? Nessa segunda, o a vale menos 1, não está escrito nada aqui, né? Mas tem um sinal de menos, tá? Então quando não tem nenhum número aqui adiante, é porque a gente subentende que é o número 1, né? Só que no caso aqui é negativo. Aqui também é 1, né? O termo b também é negativo, o coeficiente b também é 1, melhor dizendo. Tá? E o coeficiente c vale 4 nessa segunda expressão. Aqui na terceira, temos x ao quadrado sobre 5. Na verdade, o coeficiente a aqui vale 1/5. Ah, professor, mas eu não estou vendo 1/5 aí. Na verdade tem um 1 aqui, né, diante do x ao quadrado. Então seria 1 sobre 5, né, 1 sobre 5 vezes x ao quadrado. A gente escreve dessa maneira aqui, x ao quadrado sobre 5. Tá? O coeficiente b é menos 3 e o c é 10. Aqui, o coeficiente a, será que é 2? Não, né? Na verdade é a raiz quadrada de 2, tá? O coeficiente a, raiz quadrada de 2, aqui é menos 1, né? E o coeficiente c não tem, então ele vale 0, né? Quando ele vale 0 a gente não escreve. Aqui o a vale menos 3, o c vale 2 e o b que não tem. Como é que você sabe que o b não tem? Bom, o b é o coeficiente, como a gente vê aqui, olha, que fica próximo ao x elevado a 1. E aqui não tem x elevado a 1, né? Tem x elevado ao quadrado. Né? Então só tem o termo a, o termo b não tem. O que sobra aqui é o termo c. E finalmente nessa, bem curtinha, né? O coeficiente a vale menos 20. E não tem nem b nem c. Né? Ambos valem 0. Então a gente não escreve, por isso que ela ficou assim, dessa maneira assim, tão reduzida. Bom, vamos ver esse exercício aqui. Você deve fazer esse exercício aí no seu livro, onde a gente tem a intenção de saber quais dessas funções aqui são quadráticas. Né? Às vezes é fácil a gente só observar assim e deduzir se são quadráticas ou não. Tá? Em outros casos, como por exemplo aqui na letra B, a letra B você vai ter que desenvolver primeiro este produto, né? Porque não dá para perceber. Você olha assim, você não vê o expoente 2 na letra x. Né? Mas ele está aqui, só que você precisa desenvolver esse produto, né? O x menos 2 multiplicado por x mais 7, fazendo distributiva, etc. Né?
E só então você vai poder, depois de reduzir os termos semelhantes e tal, perceber se elas são ou não são funções quadráticas, tá? Bom, se você quiser, você pausa o vídeo aí e em seguida eu vou mostrar o gabarito. Pausou? Ok, então tá aqui o gabarito, tá? Depois você dá uma pausa aí e confere direitinho para ver se você acertou. O exercício número 2, ele pede para indicar os valores dos coeficientes A, B e C de cada uma das funções quadráticas a seguir. Tá? Então ele já afirmou para a gente que as funções desse exercício são quadráticas. Ele só quer que a gente identifique o A, o B e o C. Tá? Mais uma vez, né, se for necessário, você precisará desenvolver primeiro as operações para perceber quais são os coeficientes. Por exemplo, aqui na letra E, né, você vai ter que desenvolver esse produto aqui, aplicando a propriedade distributiva, né? Aqui na letra F também. Tá? Pausa o vídeo, eu vou mostrar qual é o gabarito. Tá? Ok, tá? Pode conferir aí que a gente vai passar adiante. Esse item aqui é importante, tá? Porque ele envolve uns termos que frequentemente aparecem em questões, em vestibulares e também na vida real, né? A gente lida com essas expressões, que são o custo, a receita e o lucro. Tá? Essas três palavrinhas aqui você precisa ter bem claro na sua mente do que trata cada uma delas. Então, na economia, né, ela aborda essas funções: função custo, função receita e função lucro. Então, vamos ver como é que é cada uma dessas. No caso da função custo, é a função que está relacionada aos gastos efetuados por uma empresa. Né? Toda empresa, ela não tem apenas lucro, né? Ela também tem custos. Né? Ela tem que pagar os funcionários, ela tem que pagar aluguel, né, dos imóveis, né? Tem os impostos a serem pagos, tem o próprio custo das mercadorias, os fretes, essas coisas todas. Tá? Então, isso chama-se função custo. É simplesmente, a função custo é o custo fixo mais o custo variável. Aí, como é que é isso, esse negócio de fixo e variável? A gente não precisa entrar em detalhes agora. Mas custos fixos, por exemplo, o aluguel. O aluguel é fixo. Todo mês você tem que pagar, né? Independente se a sua empresa está produzindo ou não. Digamos que você fabrica sapatos. Você, esse mês, não fabricou nenhum sapato, né? Mas vai ter que pagar o aluguel daquele mês, né? Independente de ter produzido ou não. E existem aqueles custos que são variáveis, né? Por exemplo, o frete. Se você comprou material para fabricar esses sapatos, provavelmente você teve que pagar o frete para que esse material fosse levado até a sua empresa. Tá? Isso é chamado de custo variável. Muito bem. Seguindo adiante, né, vem a função receita. A palavra receita aqui tem um significado na economia. Tá? Não significa receita de bolo, nem receita médica. Tá? Então, a função receita está ligada ao faturamento bruto de uma empresa. Né? É aquilo que ela ganha quando ela vende as mercadorias. Então, podemos representá-la pela expressão R de X, R de receita, né, é igual a P vezes X. O que é isso? P é o preço de mercado, né, que você vende, e X é o número de peças que essa empresa vendeu. No exemplo do sapato lá, né, digamos que cada sapato tem um preço de R$100. É assim que você vende ele no mercado, a R$100. E você vendeu, digamos, sei lá, 50 pares. Né? Então, qual foi a sua receita? Foi 100 vezes 50. Isso aí vai dar 5 mil. Então, a sua receita foi de 5 mil. Ah, então você lucrou 5 mil? Não. Veja que para fabricar esses 50 pares de sapatos, né, você também teve um custo. Tá? Então, é preciso tirar o custo, né, para poder ver o que sobra, que é o chamado lucro. Né, que é o próximo item que a gente vê aqui, que é a função lucro. Tá? Função lucro, ela é representada por isso aqui, ó, L de X, que é lucro, né, é igual a receita menos o custo, né, menos as despesas. Então, pegou lá os 5 mil, tirou, sei lá, 2 mil de custos. Então, sobrou 3 mil. Aí sim, isso aí seria o lucro. Tá? Muito bem. Essas funções, frequentemente, quando a gente está trabalhando aí com problemas desse tipo, você vai ver que resulta em funções quadráticas. Tá? A gente vai ver depois na prática como é que isso acontece. Por enquanto, faça esse exercício aqui. Exercício número 3. Né, dada a função g de x igual a menos 5x ao quadrado menos 3x mais 12, calcule g de 0, g de 1, g de 3, etc.
Que é isso, professor? Olha, calcular g de zero significa calcular quanto vale esta função aqui quando você substitui o x por zero. Né? Quando o x está valendo zero, quanto é que essa expressão toda aqui vale? Isso significa g de zero. Tá? Mesma coisa para g de 1, g de 3. Tá? Eu fiz uma aqui para g de 1/5. Geralmente o pessoal se assusta um pouco quando vê uma fração. Né? Vamos ver como seria esta expressão para x valendo 1/5. Né? Então, no lugar de g de x, você vai colocar g de 1/5, já que você está substituindo o x por 1/5. Né? Então, menos 5x ao quadrado significa menos 5 vezes 1/5 ao quadrado. Menos 3 vezes x, então seria menos 3 vezes 1/5. E mais 12 é mais 12 mesmo, não tem nada que fazer aí não. Tá? Então, desenvolvendo, elevando 1/5 ao quadrado, simplificando com esse 5, etc., vai ficar menos 1/5 do primeiro termo, menos 3/5, tá? Que é menos 3 vezes 1/5 dá menos 3/5, mais 12. Se você somar isso aqui, olha, tá? Essas três parcelas aqui, menos 1/5 menos 3/5 dá menos 4/5. Menos 4/5 mais 12 vai dar 56/5. Tá? Você precisa lembrar aí como é que se faz essas operações com frações. Tem um outro problema aqui, que o exercício número 4 é interessante, tá? Esse problema aqui é típico. Ele aparece muito em vestibulares e tal. E não é difícil não. Tá? Mas quem vê ele pela primeira vez acha meio complicado. Então é o seguinte, olha, para montar uma caixa, utiliza-se uma folha de papel retangular. Tá aqui a folha de papel retangular. Com seus cantos cortados em 4 quadrados, como mostra a figura. Então, 4 quadradinhos aqui, ó, nos cantinhos. Tá? Se são quadrados, as medidas, né, dos lados são iguais. Aqui está representado pela letra X. Por quê? Porque é variável. Se você vai cortar esse papel, né, você pode cortar esse quadrado grandão ou pequeno, sei lá, você é que vai decidir. Como é variável, por isso que ele está representado pela letra X aqui. Agora, a folha de papel, ela tem ao todo aqui 20 centímetros, daqui até aqui, nessa dimensão, e aqui tem 15 centímetros. Quando você corta, né, tira esses quadradinhos, joga fora e dobra, né, as partes, ele vai formar uma caixa sem tampa. Tá? Eu coloquei aqui esse desenho com a caixa, ela está com tampa, mas imagina que ela não tem tampa, tá bom? Então é só para explicar essa questão de comprimento, largura e altura, que é o que ele pede aqui na letra A. Observa. Quais as medidas da caixa, essa caixa aqui, em função de x? As medidas que ele fala é largura, comprimento e altura. Né? Então ele quer que a gente calcule qual é a expressão que nos dá a largura, o comprimento e a altura em função de x, ou seja, usando a letra x, já que o x é variável. Né? Letra B, qual a função que relaciona a medida x do corte com a área da base da caixa? Atenção, área. Área é largura vezes comprimento. Né? Olha, comprimento vezes largura, então vai dar a área da base da caixa. Ele quer que a gente calcule isso também em função de x. Agora, na letra C, se x vale 2, qual será a área da base da caixa em centímetros? Tá? Então, ele pede que a gente calcule. É claro que a gente só vai saber responder a questão C se a gente responder a A. Tá? E a B também. Né? Agora, se a área da base da caixa tiver 84 centímetros quadrados, qual será o valor de x, o valor x do corte? Né? Então, ele está dizendo que a caixa já foi cortada. Sabe-se que a área da base dela é 84 centímetros quadrados. Então, ele está pedindo para a gente descobrir qual foi o valor de x que se usou aqui para cortar esses quadradinhos. Também esse desenho aqui para ajudar a compreender melhor isso aí. Você, para resolver esse problema, se você quiser, você faz uma pausa no vídeo e dá uma olhada direitinho. Tá? Me deu trabalho fazer isso aqui para que fique mais fácil para você calcular. Fácil, né? Então, é com você aí as demais letras, tá certo? O exercício 5, para a gente terminar, tá? Ele fala o seguinte, olha, a temperatura de determinado objeto em graus Celsius é expressa em função do tempo em horas, por essa expressão aqui. Tá? Aproveita para fazer uma correção aí no livro de vocês. Lá está escrito T maiúsculo de X, mas não é, tá? É T maiúsculo de T minúsculo. Tá certo? Então, olha,
T de T minúsculo vai ser 4/3 de T ao quadrado menos 32 sobre 3 vezes T mais 20. Tá? Então, o objeto, né, a temperatura dele, pode ser calculada em função do tempo por essa expressão aqui. T maiúsculo é a temperatura e T minúsculo é o tempo. Então ele pergunta qual é a temperatura inicial do objeto. Né? Inicial significa que é quando o tempo é zero. Né? Você começou a medir, então o tempo é zero. Então qual é a temperatura quando o tempo é zero? Agora ele pergunta qual é a temperatura do objeto após 3 horas do início da medição. Né? Ou seja, quando T é igual a 3. Você calcula, isso aí é tarefa sua, tá? E finalmente na letra C ele pergunta em qual instante a temperatura do objeto será de 4 graus Celsius. Ou seja, a temperatura, lembre-se, olha, é essa parte aqui da nossa expressão. Então quando esta parte aqui, né, T maiúsculo de T minúsculo igual a 4, quando você coloca o número 4 no lugar disso aqui, quanto é que vale a expressão toda? Aí você vai ter que descobrir o valor de T, né, para que isso aconteça. Tá? Então é a letra C. É só resolver uma equação de segundo grau, na verdade, tá bom? Bom, no próximo vídeo a gente vai falar sobre os gráficos da função quadrática.